Olá a todos, estamos novamente aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Simplicidade do Evangelho. Meu nome é Francisco Gomes, eu estou falando sobre a queda. Muito bem, então nós iniciamos uma série chamada A Queda, para nós esclarecermos o que a Bíblia fala acerca da queda do homem. Porque muitas vezes as pessoas se questionam, olha, você precisa ter um encontro com Jesus para ser salvo, mas ser salvo de quê? E é pensando nisso, queridos, que eu decidi criar essa série de vídeos. Porque às vezes as pessoas têm um encontro com Cristo, elas se convertem, elas entregam a sua vida para Jesus, mas elas não têm uma compreensão muito clara da identidade delas em Cristo. Elas não têm uma compreensão muito clara de quem de fato elas são em Deus. Então, eu decidi criar essa série porque se você tiver alguém que acabou de se converter e não entende a sua identidade em Cristo, quem ela é em Cristo, quem ela é em Deus, você vai pegar, vai dar o link desse canal para ela e vai falar assim, olha, assiste essa série de vídeos aí chamada A Queda, que você vai conseguir compreender do que você está sendo salvo, do que você precisa ser salvo. Ok? Então, nós começamos a falar então, recentemente, o nosso primeiro vídeo da série A Queda foi Haja Luz, Nós tivemos então o segundo vídeo que fala sobre o homem, sobre a criação do homem, e esse terceiro vídeo então aqui, que nós vamos falar então do Éden à queda. Então, nós vimos no vídeo passado então que Deus criou tudo muito bom. A análise de Deus no final de toda a criação é que viu Deus que tudo era muito bom. Então Deus criou tudo com uma perfeição, Deus criou tudo equilibrado, tudo bonitinho. Nós vimos no vídeo passado. E agora nós então vamos falar sobre a queda. Como o homem saiu do jardim. Nós vimos então que o homem foi criado por Deus, O sopro de Deus no homem gerou o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o homem do pó da terra. Então nós temos o espírito, a alma e o corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Deus te criou dessa maneira, Deus nos criou dessa forma. Mas o interessante é que Deus também nos criou com a liberdade de escolha. Nós vimos então que Deus ele criou um jardim, que é o jardim dos prazeres, o jardim do Éden, e colocou o homem para habitar nesse jardim, para cultivar o jardim, para cuidar do jardim. Só que em meio a tudo isso, Deus criou também duas árvores. Olha que interessante. Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus criou a árvore da vida. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou maçã, manga, jaca, Deus criou caqui, Deus criou todas as árvores e deu liberdade ao homem. Como nós vimos anteriormente, queridos, nós falamos também que toda árvore que produza fruto, ela foi criada para o consumo humano, para que o homem comesse desse fruto. Então Deus criou tudo para que o homem pudesse comer, para que o homem pudesse se alimentar bem, viver bem ali no jardim de prazeres, no jardim do Éden ali. Mas olha que interessante, o que aconteceu? O homem, ele foi comer exatamente, dessa árvore que Deus falou, não coma. Inclusive, Deus havia colocado também a árvore da vida, que simboliza Jesus Cristo. Essa árvore tem um simbolismo de Cristo, sabe por quê? Porque se o homem comesse daquele fruto, ele viveria eternamente. Que loucura! Então Deus coloca árvores que eram boas. Imagina, hoje os frutos são maravilhosos. Imagina naquela época, lá nos primórdios, lá, quando Deus criou tudo, uma criação original, como deveria ser gostoso cada fruto, o sabor de cada fruto, Então Deus cria tudo dentro da sua originalidade
Mas o homem escolhe o quê? O homem escolhe se corromper. Ele não comeu da árvore da vida para viver eternamente. Ele comia os demais frutos e ele optou o quê? Em desobedecer. Mas a gente vai falar isso agora. A gente vai falar como que aconteceu isso, tá bom? Então vamos lá. É importante nós pensarmos, queridos. Muita gente fala assim, olha, Eva pecou. Se não fosse Eva, nós estaríamos numa situação bem melhor, né? Muitas vezes as pessoas colocam a culpa da queda do homem na mulher. Mas isso não é um fato. Por quê? Se nós voltarmos aí no capítulo anterior, que nós falamos sobre a criação do homem, nós vamos entender então que Deus criou todas as coisas e ele entregou na mão de quem? De Eva? Não. Ele entregou na mão do homem. Ele entregou na mão de Adão. Então ele confiou tudo na mão de Adão. Então, a responsabilidade, o gerenciamento geral era a responsabilidade de quem? De Adão, não de Eva. Mas o que nós percebemos é o seguinte, é que a cobra, ela foi aonde? Ela foi no ponto fraco e ela foi em Eva. E olha só o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, né? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só que interessante. Então, como que a serpente, ela entrou, como que ela começou a agir? Queridos, a queda, toda queda, o que antecede a queda é o questionamento. Entende? Eu estou fazendo essa série de vídeos aqui porque muita gente não crê em Gênesis. Muita gente acha que Gênesis é um livro poético, é um livro bonito, né? Que o escritor de Gênesis ele estava inspirado. Não. Gênesis ele é um livro autêntico. Ele não é um livro poético. Ele é um livro que fala sobre Deus. E é por isso mesmo que eu estou falando sobre Gênesis. Porque se você não tiver uma compreensão plena sobre Gênesis, você não vai conseguir entender acerca de todas as coisas. Você não tem como você crer na palavra se você não entender que Gênesis é autêntico, é verdadeiro, é verídico. Então, olha só, o que diz aqui em Gênesis é o seguinte, diz que a serpente ela lançou uma dúvida. E a ruína das pessoas, a queda das pessoas, normalmente ela surge no meio da dúvida. Isso é uma coisa comum mesmo. E a cobra, então, ela lança uma dúvida. Ela diz assim, olha, Deus falou assim, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, olha só. Aí a mulher responde à serpente. O questionamento da serpente. Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Porque Deus não disse isso. Se você pegar o capítulo anterior de Gênesis, como eu quero pedir para vocês lerem Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Capítulo 4 também, é importante para você entender o que está acontecendo aqui. Eu não vou ficar entrando em pormenores nem lendo todos os textos. Eu estou dando um panorâmico para você por cima aqui, tá? Mas diz assim, não comam de nenhum fruto da árvore. Aí a mulher diz, não, ela diz que a gente não pode nem comer e nem tocar. E a serpente disse à mulher, olha o que a cobra diz à mulher então aqui no versículo 4. Diz assim, certamente não morrerão. Exclamação, ela afirmou, certamente não morrerão. E ela diz, continua no verso 5, é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então olha que interessante, a forma que a cobra chega na mulher. O que ela planta no coração da mulher, a semente que ela planta no coração da mulher? A dúvida. E ela faz isso com uma afirmação. Então,
Muitos questionamentos que surgem às vezes na nossa cabeça acerca de Deus é o motivo da nossa ruína. Olha só que interessante. A queda do homem, então, foi algo que já estava brotando no coração dele. Já estava brotando no coração da mulher. Entende? O questionamento precedeu a queda, precedeu a ruína. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também, queridos. Quando começamos a questionar muitas coisas, quando começamos a pensar em muitas coisas, a gente acaba na ruína, a gente acaba caindo. E o homem caiu por causa disso. O homem caiu porque questionou a palavra de Deus. Ele creu naquilo que o diabo falou, ele creu naquilo que a serpente falou e questionou, então, a palavra de Deus. Se nós questionarmos a palavra de Deus, se nós colocarmos em xeque a palavra de Deus, certamente nós iremos cair. Eu quero reafirmar novamente, eu já conversei com pessoas que disseram para mim que não acreditam 100% na palavra de Deus. Tem gente que é cristão e não acredita 100% na palavra de Deus. E aí eu olho e falo, como assim? Ah não, foi deturpado, ah não, se perdeu. Você acha que não se perdeu? Eu acho que não se perdeu. Porque como eu já falei anteriormente, quem zela pela sua palavra é o próprio Deus. Não dá para pensar que Deus ele está alheio à história. Nós sabemos que o mundo caiu, nós estamos falando sobre a queda, sobre a forma que isso aconteceu, mas nós sabemos também que essa queda, ela aconteceu, essa ruína da humanidade, ela aconteceu por conta dos questionamentos acerca da palavra de Deus. Então você aí, querido, que não crê na palavra de Deus, você que é cristão e não crê na palavra de Deus, você que se diz crente e não crê na palavra de Deus, toma cuidado. Porque para você cair num buraco, né, chamado ateísmo, eu começo de uma forma sutil. As coisas na nossa vida, elas acontecem de uma maneira sutil. Elas não acontecem num boom. É de forma sutil, tá? Então, olha só. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Olha só, então. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Esse texto me indigna. A forma, a mulher simplesmente pegou o fruto, que não é a maçã, tá? A Bíblia fala que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem muita gente que fala que é maçã, não é maçã. A Bíblia não fala que é maçã, tá bom? Mas a Bíblia diz que ela pegou o fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Foi tudo muito rápido. Adão não questionou, Adão não falou nada. Pelo nível intelectual que ele tinha, pela capacidade cognitiva que Adão tinha, que nós vimos no capítulo anterior aí, como que pode? Como que pode? O homem simplesmente pegou o fruto e comeu. É isso que o texto fala. É inaceitável uma situação como essa. Ou seja, Deus colocou o homem para cuidar de tudo e o homem simplesmente foi lá e comeu o fruto. Sem questionamento, sem falar nada. Aqui a Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. Então, a semente da serpente foi porque ela lançou uma semente de dúvida no coração de Eva, que questionou a palavra de Deus. E mentiu e apelou para quê? Para os desejos que Eva já tinha no seu coração. Então, olha só que interessante. Diz aqui, quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, ou seja, ela poderia matar a fome, ela poderia saciar a sua fome, agradável aos olhos, né? Agradável, era bonita, aquele fruto ali, aquela árvore era bonita, é isso que está dizendo aqui o texto, e desejável para dar entendimento, mas não era qualquer entendimento. Quando a cobra conversa com Eva, ela diz o quê? Ela fala, vocês serão como Deus. Não é qualquer entendimento.
Você vai ser igual Deus. Olha que interessante isso. Então, Eva, o seu interior, o fruto é gostoso, parece bonito, vai saciar, mas eu vou me tornar semelhante a Deus. Então, o que brotou no coração de Eva, de fato, foi o desejo de ser igual a Deus. Então, olha só, da mesma maneira que Eva foi tentada ali no Éden, Jesus também foi tentado. Em Lucas, no capítulo 4, vamos lá para o Evangelho, né? Então a gente está fazendo aqui aquela pontezinha sempre, né? A gente pega Gênesis e a gente vai lá no Novo Testamento, vai lá nos Evangelhos. Em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos aí quando Jesus ele está finalizando aqueles 40 dias de jejum, ali no meio do deserto, ele é abordado no final por quem? Por Satanás, né? A cobra novamente está ali. E olha só o que acontece. Ele é tentado de 3 maneiras, então. Olha só. Primeiro ele aborda Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda a esta pedra que se torne pão. Isso me lembra o que então? O que aconteceu com Eva? Quando Eva viu que o fruto era interessante para se comer. Então, a tentação ela vem aonde? Ela vem no básico. A segunda coisa, quando Satanás, então, ele leva Jesus, ele mostra para ele no instante todos os reinos da terra. E ele diz assim: eu te darei toda esta autoridade e glória desses reinos, né? Porque isso me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Ele mostrou para Jesus, ou seja, é algo que Jesus viu. Era bonito, era bacana, entende? Então é importante nós entendermos isso. Nós entendermos que Satanás mostrou para Jesus, ele viu, da mesma forma que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. E, por último, né, quando Lúcifer tenta Jesus, quando Satanás tenta Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, se atira do pináculo, né? Porque está escrito, ele usa a palavra, diz assim: está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropecem em nenhuma pedra. E Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Eva, vendo a mulher que o fruto era desejável para dar entendimento, ou seja, para ser semelhante a Deus. No coração de Eva, ela queria ser semelhante a Deus. Nós vemos então um paralelo. Olha, em Eva, fruto bom para comer. Em Jesus, pedras virem pão. Nós vemos em Eva então que o fruto era o quê? Agradável aos olhos. Em Jesus, todos os reinos do mundo, ele mostrou em um instante. E em terceiro, né? Olha, o fruto é desejável para dar sabedoria. E em Jesus é o quê? Atira-se do templo. Atira-se do pináculo do templo, né? Que Deus vai te sustentar. Esse paralelo aí, então. Interessante é que na carta de 1 João também, no versículo 2, verso 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós vemos um paralelo aí. Eva, Jesus e essa citação do apóstolo João. Ou seja, o modus operandi do diabo, queridos, é sempre a mesma coisa, é sempre igual. Você pode ver, muitas pessoas entram em ruína na sua vida por conta daquilo que eles buscam na vida. O pobre, normalmente, ele é tentado no básico, né? Falta pão para ele comer. Entende? Mas o cara que é muito rico, ele se perde no poder. Ele tem tudo o que ele precisa, ele conquistou tudo o que ele precisava para viver, e por conta disso, o que ele faz? Chega um ponto em que
Ele não tem mais o que buscar, tudo que ele precisa ele tem. Ele quer um barco, ele faz, ele quer um avião, ele compra, ele quer um prédio, ele compra, ele tem tudo. Mas essas coisas não preenchem o vazio do coração dele. Aí ele começa a se envolver com prostituição, ele começa a se envolver com drogas, né? A gente vê aí o exemplo daquele jogador, o Robinho, né? Eu não gosto muito de futebol, eu não sou muito brasileiro nesse aspecto, mas a gente vê aí o caso do Robinho, né? Um cara que tinha fama, tinha poder, tinha riquezas e se envolveu aí com uma situação tão desagradável e hoje está preso. Por quê? Porque as pessoas estão sempre buscando algo para saciar o seu ego. Entende? Então olha só, João fala isso. Essas 3 áreas aí são sempre os 3 campos em que o diabo nos ataca, que ele tenta nos derrubar. E a queda do homem precedeu por conta disso. Porque foi muito fácil. Aqui também, em 1 Coríntios, no capítulo 15, do 45 ao 47, faz uma citação acerca disso. Diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, falando sobre Adão e falando sobre Cristo. Cristo foi o último Adão, né? Através da sua morte, ele resgatou a humanidade. E nós vamos falar mais sobre isso quando nós entrarmos na série Remissão. Nós estamos falando então sobre a queda, mas nós vamos falar sobre a remissão do homem, tá? Esse vai ser o nome da nossa próxima série aí, sequência de vídeos aí. Mas vamos terminar essa aqui primeiro, né? Então diz assim, né? O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, Jesus, né? A gente vê esse paralelo aqui em 1 Coríntios 15, 45 a 47, fechando então essa questão acerca de Adão. Adão caiu, mas Jesus veio nos remir. O primeiro Adão caiu e o último Adão aqui, o resgatador no caso, né? Ou o último Adão que eles falam acerca de Jesus, ele veio nos remir, né? Então olha só, algumas consequências imediatas então acerca do que aconteceu com o homem quando o homem comeu o fruto. O homem comeu o fruto, então, e o que aconteceu com ele, então? Primeira coisa, os olhos do homem foram abertos, né? Os olhos do homem, eles foram abertos para quê? Para enxergar a sua condição de pecado. Então, a gente vê aí que o homem sentiu o quê? Ele sentiu vergonha, ele sentiu medo, ele sentiu culpa, ele sentiu separação de Deus. E a gente vai ver no próximo capítulo, então, de uma maneira mais clara, o que aconteceu com o homem, o que aconteceu com a mulher, o que aconteceu com a serpente. Então, Eva pecou, comeu o fruto, deu ao seu marido, foi pior do que o que aconteceu com Eva, porque ele tinha a responsabilidade, ele tinha a consciência e assim, tudo aquilo que Deus havia entregue para o homem. Então, queridos, é importantíssimo que nós tenhamos compreensão dessas coisas e saber que todos os dias, às 6 horas da tarde, Deus vinha no Éden se encontrar com o homem. Sabe, na viração do dia, às vezes as pessoas... É uma coisa aqui entre nós. É interessante, né, a gente pensar que as pessoas gostam tanto de admirar o pôr do sol. Eu gosto muito do pôr do sol. Eu gosto muito do sol nascente e do pôr do sol. Mas o pôr do sol, ele transmite para nós uma nostalgia. Ele traz dentro da gente assim, uma certa nostalgia, né? E por que que tem essa nostalgia? É porque todos os dias, na viração do dia, às 6 horas da tarde, Deus vinha se encontrar com o homem. Então, quando nós vemos o sol se pondo, parece que a gente tem saudade de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas eu falo para você que é saudade do tempo em que o homem se encontrava com Deus às 6 horas. E é interessante, né? Porque quando Deus ele vem se encontrar com o homem novamente, né? O homem ele se esconde de Deus. E a gente vai falar então no próximo capítulo sobre isso. Eu quero parar por aqui na parte 3, mas eu quero dizer para você que por mais que você imagine que às vezes nós fracassamos na vida, né? Nós temos derrotas, nós temos dificuldades. E por mais que você errou na sua vida, querido, sempre existe uma volta. Sempre vai existir um retorno.
Sempre vai existir uma oportunidade de mudança. Então talvez você está aqui, olha, nessa parte do vídeo do Éden à queda, e você está falando assim, rapaz, eu errei, eu estou numa situação muito difícil porque errei, perdi minha família, perdi a minha empresa, estou vivendo consequências de situações ruins na minha vida, mas eu quero dizer para você que sempre existe uma oportunidade, sempre vai existir uma possibilidade de você reverter isso na sua vida. Então, o homem caiu, o homem pecou, né? A gente ainda vai falar sobre a sentença que Deus falou com o homem. Agora a vida do homem é o quê? Vergonha, medo, separação, sentimento de culpa, de derrota, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que existe expectativa para você, existe oportunidade, tá bom? Então creia, sabe? Se você se sente chateado, se você se sente triste nesse momento, abatido com alguma situação, ore, feche os seus olhos aí onde você está e peça para Deus, porque Deus ele é infinito em misericórdia. E da mesma maneira que Deus ele remiu o homem, da mesma forma que Deus ele enviou seu Filho para remir, para mudar, para reverter tudo isso aqui que nós temos falado aqui nesses vídeos, nós temos falado porque nós precisamos esclarecer isso. E da mesma maneira existe possibilidade de mudança na sua vida. Existe uma oportunidade que Deus vai gerar na sua vida e com certeza você vai conseguir reverter essa situação que você está vivendo hoje. Situação ruim, situação pesada, situação difícil, em bênção. Deus vai fazer algo novo na sua vida, creia, em nome de Jesus. É só você entregar a sua vida na mão dele e confiar, creia nisso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada e que no próximo vídeo aí você possa ter a sua mente um pouquinho mais aberta em relação a tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e não se esqueça de fazer um comentário ali para que o nosso vídeo cresça e recomende para outras pessoas, querido. Se esse conteúdo tem sido importante para você, com certeza vai abençoar outras vidas também. Tá joia? O desafio que Deus colocou no meu coração foi trazer esse discipulado em vídeo para que você possa crescer e para que aqueles que estão chegando a Deus também, aqueles que estão numa situação difícil, possam crescer também. Então Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa ter a mão de Deus sobre você, te guiando e te conduzindo em todos os teus caminhos. Deus abençoe, em nome de Jesus.